Então, estamos de volta. E só para finalizar, quero mostrar uma coisa para vocês, que é isso aqui, ó. Vamos analisar aqui, tem uma situação, a gente tem aqui um carinha saindo de casa e indo e voltando, e a gente vai ver primeiro, aqui, olha, não há aceleração, vamos ver primeiro, olha ele indo, olha aqui os pontinhos, como é que eles vão tracejando, e olha quando ele bate e volta. Ele sai do 10 e volta para o 10 aqui. Veja bem que a velocidade aqui ela é constante, ela só muda aqui quando ele para, que é a hora que eu tive que parar ele para voltar ele aqui. E aí, aqui, quando ela é negativa, ela está indo contra o eixo. Olha, o eixo positivo está sendo daqui para cá, certo? Olha o eixo positivo aqui, ó. Do 0 para o 10, tá vendo que está aumentando? Então, positivo para cá. Então, a velocidade ela é negativa nesse caso, porque ele começa indo contra o movimento. Ele começa indo contra o eixo que foi adotado como positivo. Só que na hora que ele chega aqui, e aí tá vendo que ele está se distanciando, só que ele se distancia de forma negativa no gráfico, e aí na hora que ele chega aqui, zerou, olha. Chega num ponto que ele chega no máximo, e que a velocidade não existe velocidade. E aí ele volta com velocidade positiva também constante, só aí agora, como ela é positiva, ela está indo a favor do movimento, e ele está indo para cá. Nesse caso, eu acho que aí ele não está freando e tal. Na verdade, tem como colocar para frear, será? Deixa eu ver. Se eu colocar -1. Peraí que eu acho que eu tenho que limpar aqui. Eu vou definir a velocidade. Aceleração -1. Velocidade -10. Deixa eu botar menos. -5 aqui, né? Vamos ver primeiro aqui. Aí, ó, ele tá ganhando aceleração. Aí na hora que ele chegar aqui nesse caso, deixa eu ver o que acontece se eu mudar a velocidade para 10. Ah, tá, ele fica sem aceleração, foda isso. Aí não deu muito certo esse teste aqui, não. Mas foi só uma observação sobre como os gráficos funcionam aqui. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. Vamos botar aceleração 1, velocidade -10, -5. Para ver se ele freia. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah, que isso. Sei muito, filho. Quase um programador já. Vamos reproduzir aqui para ver? Se liga. Ó, aceleração constante em 1 metro por segundo. O que vai acontecer? Olha o gráfico. Aqui ele vai perdendo posição, então, porque ele está indo contra o eixo determinado. A gente determinou o eixo para a direita, ele está indo para a esquerda. Só que chega num ponto que a aceleração vai tirando a velocidade dele. Olha como a velocidade dele no início é negativa. E aí a aceleração vai freando ele. Quando ele vai freando, até que chega num ponto em que a velocidade vai ser 0. É o máximo que ele anda. Aceleração constante. E aí agora ele começa a ganhar velocidade no sentido determinado. Por quê? Porque a aceleração agora para de frear ele e passa a acelerar ele. Por isso que agora ele começa a andar de volta para o ponto inicial. Olha que legal. Olha ele indo para a esquerda sendo freado. Aí ele tá freando. Na hora que ele chega na velocidade 0, ó, calma, vou tentar parar no lugar certo. Parou. Mãozinha na cintura. Parou. O máximo que ele conseguiu andar foi até aqui, porque agora a aceleração vem freando ele. Veja como a aceleração vai ao contrário. Depois ele ganha velocidade. Vai ganhando velocidade de novo agora, só que no outro sentido positivo. Por isso que a velocidade fica positiva. Então é sobre isso que eu estava falando com vocês. É um exemplo legal aí para vocês darem uma olhada. Pra
A gente vai falar sobre aceleração na próxima aula, semana que vem, mas é um exemplo legal, eu vou voltar com ele, vou tentar preparar alguma coisa com esses mesmos exemplos aqui. Mas esses gráficos são legais de observar, gráficos são coisas muito, muito úteis. Então, vamos lá. Na aula de matemática, essa semana a gente vai falar sobre produtos notáveis, muita coisa, mas são coisas que não são tão profundas. Produtos notáveis, fatoração, divisibilidade, MMC e MDC. Vamos lá. O que são produtos notáveis? Os produtos notáveis são multiplicações de polinômios que são especiais para matemática. E aí, primeiro, a gente tem o quadrado da soma. Então, deixa eu só deixar aqui. Próxima página. Aqui, ó, aqui a gente tem os produtos notáveis. São produtos, vamos analisar o nome primeiro. Produtos significa multiplicações, são produtos. Notáveis são algo especiais. Quem são as pessoas notáveis? São pessoas que são, de certa forma, especiais. Então, nesse caso, são multiplicações especiais. Então, por exemplo, aqui a gente tem o quadrado da soma que eu já falei, que aí você vai ter um termo mais outro termo elevado ao quadrado. Quando ele é elevado ao quadrado, quer dizer que é ele vezes ele mesmo multiplicado, que está aqui, ó. A mais B vezes A mais B. E aí eu consigo escrever isso aqui. Peraí, deixa o motoqueiro passar. Consigo escrever isso aqui dessa mesma forma. Ah, Luiz, mas eu vou... Aqui é muito fácil de eu conseguir, ó. É só multiplicar aqui por aqui, aqui por aqui, por aqui, e chegar nessa mesma resposta. Exato. Só que, por que eles são notáveis? Porque você vai precisar disso aqui para fazer sair desse, para fazer justamente o contrário, que é sair desse para esse, que a gente chama de fatoração, vai ser a próxima coisa. Então, essa é a parte importante. Porque se fosse só para multiplicar, você nem multiplica, é fácil. E aí aqui também tem o quadrado da diferença, que aí é a multiplicação entre A menos B, A menos B. Então, A menos B ao quadrado. Você vai chegar aqui em A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Tem também especiais. A soma multiplicada pela diferença, então, A mais B vezes B menos A. Então, vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Luiz, eu preciso decorar essas coisas? Não, você não precisa decorar. Você vai ter que se habituar com isso. Porque algumas questões, isso aqui cai muito, assim. São importantes para algumas questões. Justamente para fazer esse caminho inverso. Para mim, que estudo física, quando eu cheguei no curso, eu tive que me habituar muito com isso aqui, porque a gente usa isso aqui demais, porque isso aqui é bom para simplificar questões. É muito melhor. E aqui a gente tem outras que são menos usadas, mas também funcionam, que é o cubo da soma, então aqui e também o cubo da diferença, que é outras opções aí para vocês poderem estudar. No link que eu deixei de estudo lá no Classroom, tem uma aula do Ferreto sobre isso aqui, que ele ensina direitinho esse tipo de coisa aqui, principalmente com 3 ou mais elevados aqui, como funciona. Vamos dar um exemplo. Porque, igual eu falei, isso aqui ele é importante justamente para fatoração para algumas questões. Olha como... Por que é importante? Vamos ver primeiro, analisar essa questão, então. Aqui a gente tem x ao quadrado mais 8x mais 16. Então, como a gente sabe que isso aqui é basicamente o sistema da soma do quadrado, a gente pode falar que x aqui vai ser uma das coisas. Aqui tem, então, 2 vezes alguma coisa que está multiplicada, então 2 vezes 4. E o que é esse aqui? Esse aqui, 16 é o quê? 4 ao quadrado. Então, como a gente sabe que isso aqui é uma estrutura, a gente pode imaginar que isso aqui vem de x mais 4 vezes x mais 4. Isso aqui é igual ao quê? X mais 4 ao quadrado. Show? Como é que eu posso fazer isso aqui de outra forma? Você pode achar as raízes
desse polinômio aqui, e aí você vai ter que jogar lá em Bhaskara, né? Então, primeiro você vai ter que achar o delta, que no caso é b ao quadrado menos 4ac, e aí o b é o que? É o 8 ao quadrado 64, menos 4 vezes 16, 4 vezes 16, 64 também, igual a zero. Então, quando você acha o delta igual a zero, você sabe que existe apenas uma raiz. E aí agora você vem aqui e joga no Bhaskara lá, né? Você quer saber o que é x? X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O que é b? B é 8. Então, menos 8 mais zero, então ninguém liga, dividido por 2. Então, a raiz é menos 4. Só que aí, para você achar isso aqui, é x menos o x1, que é a raiz. Eu vou falar disso aqui mais para frente. E a única raiz que existe é menos 4. Opa. Então, nesse caso aqui, vai ficar x mais 4. Essa é a nossa raiz. Como existe uma raiz só, eu sei que é x mais 4 mais x mais 4. É outra forma de conseguir descobrir essas raízes aqui. Eu consigo dividir. Se eu achar uma raiz só, eu consigo dividir esse polinômio por todo esse polinômio e achar o outro polinômio também. É tipo a divisão normal. X ao quadrado mais 8x mais 16. Então, x mais 4. Porque você já sabe que 1 vem de x mais 4 aqui. Então, você pode fazer que 1 é x, aí vai ficar x ao quadrado, então menos x ao quadrado, na verdade, menos 4x. Aí vai ficar 4x mais 16. Aí você bota mais 4. Por quê? Porque 4 vezes x, aí aqui vem com menos 4 e menos 16. Então é zero. Então, qual é o outro polinômio aqui? Qual é o outro que compõe junto com esse para chegar nesse? X, os dois são x a 4. Eu preciso saber disso agora? Não, isso aqui eu descobri na faculdade. Mas é bom vocês saberem isso aqui, e se habituando com o tempo, porque são outras opções. Mas é bom mostrar para vocês que existe outras maneiras de chegar também nisso, descobrindo apenas uma raiz. Vamos fazer outro exemplo aqui. A gente tem x ao quadrado mais 9. Isso aqui se assemelha a qual desses? Acho que se assemelha mais esse, né? Esse aqui é o único que tem duas só. Então, vamos ver. Qual é a raiz desse número? Esse número não tem raiz. Não existe raiz para esse número. Então, deixa eu ver. Acho que pode ser, então, se assemelha mais. Então, x menos 3. Que não tem raiz, então... Vamos ver se dá certo. Então, x vezes x ao quadrado. 3x mais 3x. Agora aqui, menos 3x menos 9. Esse aqui corta com esse, corta com esse. Então, ao final, nós vamos chegar... A resposta é o quê? X ao quadrado menos 9. Que é exatamente esse. Opa! Então, não, aqui tem que ser menos, então. Não tem como pegar no mais, não. Eu tinha que ser menos. Aquela fórmula ali não tem como chegar assim, não. Então, a gente consegue chegar em algumas outras. Mandou mensagem?
Eduardo levantou a mão, pode falar. Foi sem querer? Não sei. Acho que aparentemente foi. Hum, vamos ver então aqui para esse outro. Que a gente tem x ao quadrado, 49, menos 14x. Esse aqui a gente consegue provavelmente achar a raiz dele também. Se a gente jogar aqui em Bhaskara e achar uma raiz, depois... Na verdade, a gente consegue achar as duas raízes no meio disso aqui, olha. A gente consegue achar. É um método que eu prefiro do que decorar as coisas. Isso aqui é decorado, se você for simplesmente tentar identificar. Então, você vai ter que meio que, sei lá, dar uma coladinha assim, olhar, tipo, o que tá aqui pode estar ao quadrado? O x pode estar ao quadrado, o 49. O que é 49 ao quadrado? É 7. E aqui é 2 vezes alguma coisa. Então, condiz com o 7? Condiz. Então, aqui tem que ser 2 vezes 7. Então, dá para imaginar que por aqui ser negativo, aqui também tem que ser negativo. Então, provavelmente segue essa estrutura aqui de A menos B. Então, provavelmente vai ser x menos 7 sobre vezes x menos 7. Então, aqui é igual x menos 7 ao quadrado. Tá vendo? Aqui eu dei uma decorada, tá ligado? Eu fui olhando. Então, eu particularmente prefiro não fazer assim. Eu prefiro fazer usando outro método, que é esse método que eu fiz. Como é que eu faço? Vou repetir. Tenho o x, eu vou fazer o delta primeiro. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é para não decorar, é para você saber a matemática de verdade por trás. Então, o que é o b? O b é menos é 14, então vai ser 14 ao quadrado menos 4 vezes 49 vezes 1. Quanto é que é 14 vezes 14? Vamos ver. 14 vezes 14. Tem 4 vezes 4, 16, vai 1, 4, 5. Agora aqui embaixo, vezes 1 é 14. Então, 16, 9 e 1, 196. E quanto é que é 4 vezes 49? 4, 49 vezes 4. Multiplicando aqui. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Ah, então é zero também? É. Já dava para imaginar, né? Porque só tem uma raiz. Então, delta igual a zero. Então, agora, se eu jogar aqui para eu descobrir qual é o x. Qual é o x? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ô, cachorro. Para latir. O que é o b? O b eu já tinha visto aqui que é quanto? Menos 14. Então, menos com menos, mais. Então, fica 14 só. Eu não sei o que é o zero sobre 2. Então, eu sei que a raiz é 7. Essa é a única raiz. Então, sabendo que eu sei que consigo achar isso aqui, a raiz, eu sei que tem uma raiz só. Então, como é x menos x1, e x1 é raiz, lembre-se, x1 é raiz. Então, eu sei que isso aqui vai ser x menos 7. Que o 7 é raiz, então menos a raiz, vezes x menos 7. Se eu tivesse achado outra raiz aqui, suponhamos que aqui eu acho uma raiz 8. Suponha. Como é que vai ficar isso aqui? Ia ser, então, se é x menos x1, ia ficar x menos 7, x menos 8, que é outra raiz. E aí a multiplicação desse polinômio vai ser igual a multiplicação dessas duas coisas vai chegar naquele polinômio que a gente teria aqui suponhado, se a gente supôs. Que a gente supôs. Nesse caso aqui, chega
é igual àquele ali, que é x ao quadrado menos 14 mais 49. Esse aqui é um método para a gente chegar em produtos notáveis sem precisar decorar os produtos notáveis. É a maneira que eu faço hoje em dia. Porque para mim decorar é a pior coisa que tem, porque eu não sei decorar nada. Eu só apanho quando eu quero decorar. No decorar eu só vou mal nas provas. Porque eu não consigo decorar os trem. Eu sou cabeça ruim demais. Mas igual isso aqui é a maneira de você conseguir chegar nos polinômios sem precisar decorar e, sei lá. Então é usando divisão. Quem tiver dúvida, pode tirar dúvida depois comigo de como fazer isso aqui. A gente pode fazer mais vezes depois do tipo. Então, esses aqui foram exemplos. Então, aqui eu já falei. Então, vamos lá. Vamos para o que é a fatoração. A fatoração consiste em representar uma expressão com multiplicação de dois fatores. Ou mais, na verdade. Não precisa ser só dois. Então, existem alguns métodos, que é do fator comum, o agrupamento e por raízes. Então, vou dar o exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Então, aqui. Com números, a fatoração de números. Então, como eu disse, a fatoração serve para você poder separar algum polinômio, algum número em outras coisas. Então, nesse caso aqui, eu consegui chegar em quê? Consigo chegar aqui. 4, eu sei que 4 é 2 vezes 2. Só que o que é 2? 2 é 1 mais 1. Então, 1 mais 1, entre parênteses, vezes 1 mais 1. Então, isso aqui é igual a 1 mais 1 ao quadrado. E aí, se eu somo 1 mais 1 aqui, eu sei que é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, tá vendo como eu consegui abrir o 4 em várias opções, várias maneiras de escrever? É basicamente o que a gente fez aqui em fatoração, ou aqui em produtos notáveis, só que agora na fatoração. Então, o fator comum, qual é o método de fator comum? O método de fator comum é quando você observa algo que tem em ambas as partes. Então, aqui tem A e aqui tem A. Eu não consigo veja bem, eu não consigo somar x com y agora, porque são coisas diferentes. Então, eu consigo isolar. Eu posso isolar o A aqui e colocar aqui x mais y. Show? Então, isso aqui é por fator comum. É algo que você identifica em comum. E aí, o agrupamento. O que é o agrupamento? O agrupamento é fazer o fator comum, só que um pouquinho diferente. Então, aqui nós temos AX mais AY mais BX mais BY. Difícil fazer isso, né? Só que aí a gente... Qual é o fator comum que existe entre eles? Aqui tem A, aqui tem A. Aqui tem B, aqui tem B. Então, eu acho que eu consigo isolar os A's e os B's. Então, aí eu consigo isolar aqui em A, X mais Y, mais B, X mais Y. Se eu multiplicar aqui, cada fatorzinho, eu chego nisso aqui exatamente igual. Só que aí agora eu já achei outro fator comum. Qual é o outro fator comum? É o x mais y, tem nos dois. Então eu consigo isolar o x mais y. Eu isolei o x mais y aqui, e aí eu cheguei em x mais b. Então fica x mais b vezes x mais y. Então isso aqui, se você multiplicar cada um desses aqui, você vai chegar exatamente nisso aqui. Então isso aqui são maneiras diferentes de você escrever alguma coisa. Para que isso pode ser útil? Suponhamos que numa questão dessa daqui, você tem isso aqui, e aí, em vez de você ter simplesmente... Aqui você vai ter uma divisão. E aqui em cima é A mais... Opa, esqueci de trocar. Aqui vai ser A mais B. Se você consegue transformar isso aqui nisso aqui, vai chegar aqui, você vai ter A mais B aqui, e aí você corta isso com isso, vai descobrir que a resposta da divisão final é 1 sobre x mais y. Por exemplo, se ele te fala que o que é x e o que é y só na questão. Ele fala que x é igual a 4 e y é igual a 6. Só que aí ele quer o resultado. Me fale o resultado disso. E você fica tipo, velho, como é que eu vou descobrir isso se eu não sei o que que é A, nem sei o que que é B? Então, o esquema é, você abre isso aqui em uma fatoração, até chegar nisso, e aí você vai descobrir que você pode simplesmente cortar A mais B. E aí você tem o X e o Y já, você vai achar a resposta final aqui.
Tá vendo? É útil, muito útil, muito útil. No curso de física eu costumo usar muito isso aqui e tenho certeza que isso aqui pode ajudar muito no para vestibular. Certeza mesmo. Então isso aqui vocês vão pegar com o tempo também, com questões e tal, não adianta só falar. E aqui, fatoração em trinômio, que é pelas raízes, que é justamente o que eu falei, que basicamente você descobre quem são as raízes desse polinômio aqui, né? E aí a raiz um e a raiz 2 cada um é uma raiz, e aí você coloca que é essa vezes essa. Então, você coloca as raízes aqui. Vamos fazer alguns exemplos aqui, então. Vocês podem me ajudar, então? Como é que eu posso transformar isso aqui em algo? Vocês identificam algo em comum nas duas partes? Alguém? O que é em comum na primeira parte? Pode abrir o microfone aí, gente. Acho que ninguém quer participar, não? Beleza. O que é em comum? É o x ao cubo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso. Esse é um fator comum entre os dois. Tá vendo que na parte eu não conseguiria somar isso, mas eu consigo isolar o x o x ao cubo. Então, eu consigo falar que x ao cubo é igual a y mais um. Então, se eu multiplico isso aqui, eu vou chegar exatamente no que é isso aqui. Então, isso aqui é exatamente por fator comum. Estou isolando um fator comum. Vamos fazer outro aqui, que eu tenho 4x mais 4y menos zx menos zy. Então, eu consigo... O que há de fator em comum entre eles? Eu tenho o 4 é comum aqui, o menos z é comum nesses dois, também tem o x que é comum nesses dois aqui, e o y que também é comum nesses dois. Vamos fazer de uma maneira diferente do que está aqui, então? Vamos fazer, então, vamos isolar o y. Então, aqui o y vai ser 4 menos z, 4 menos z, mais, vamos isolar agora o x aqui. Então, x é 4, 4 menos z. Isso aqui já dá uma ajuda. Mas olha o que é em comum aqui também, ao 4 menos z. Não posso falar que x mais y é 4, x mais y vezes 4 menos z, chega exatamente nisso. Se eu tivesse isolado o 4 e o menos z, daria certo? Daria certo exatamente igual. Eu chegar exatamente na mesma resposta. Só ia mudar o meio aqui. Agora vamos fazer desse daqui. Vamos primeiro, então, aqui, esse último caso, eu acho, né, um polinômio, e aí a gente poderia fazer daquela outra maneira, que aí a gente pode simplesmente tentar adivinhar qual é os polinômios que dão certo aqui, mas eu acho que é melhor a gente fazer do jeito mais safe, que é o que eu costumo usar. Então, ó, vamos fazer primeiro o delta. O delta é o quê? É b ao quadrado menos 4ac. E aí o b é o quê? O b é menos 5, então 5 ao quadrado, 25, menos 4, o a é 1 e o c é 6. O que é 1 vezes 6? 24. Opa, falei 1 vezes 6. O que é 4 vezes 6? 24. Então é 1. O delta é 1. Descobrimos que o delta é 1. Então vamos colocar aqui, então, menos b. Opa, x é igual a quê? O que é o x? O x ele pode ser, então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Então, isso aqui é igual. Menos b é o quê? É 5. Então, menos 5. Então, menos com menos, mais. Mais ou menos. A raiz de 1 é 1. Sobre 2 sobre 1. Então, vamos fazer aqui. Então, essas aqui, aparentemente, vão ter duas raízes, né? Então, porque o delta foi diferente de zero, só quando o delta é igual a zero que tem uma raiz só. Então, vamos ver aqui, a primeira raiz, x1. Ele vai ser igual ao quê? É a soma. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. X, o x2, que é a segunda raiz. Agora com menos, então, 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Então, a gente tem duas raízes. Se eu sei qual é o x1 e o x2, eu posso, então, descrever, eu posso afirmar que x ao quadrado mais 6, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual x menos a raiz. Qual é a raiz? 3. Vezes a x menos a outra raiz. Qual é a outra raiz? 2. Então, se eu multiplicar, vai dar exatamente igual. Vamos ver se dá mesmo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2x. Agora, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Somando tudo, x ao quadrado, menos 5x, mais 6. É isso. Deu exatamente igual. Então, esse aqui são os métodos de fatoração. Então, vamos dar continuidade. Então, primeiro é bom explicar o que são os números primos, para a gente poder dar continuidade. Então, os números primos são responsáveis por descrever qualquer outro número. E qual é a principal característica dos números primos? Eles são especiais porque os números primos são números naturais, múltiplos apenas de 1 em si mesmo. E uma observação, 1 não é um número primo. Então, vamos dar um exemplo de número primo aqui. Quais são os números primos? Os números primos tem vários. Tem o 2 é um número primo, o 3 é um número primo, o 5 é um número primo, o 7 é um número primo, o 8, 9, 10, 11 é um número primo, acho que 13 é um número primo, e existem outros muitos números primos. São infinitos números primos. Então, o que tem de especial? O número primo, ele só pode ser dividido para dar um número natural se ele for por 1 e por 2. Então, 2 dividido por 1 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, essas são as únicas opções que eu posso dividir números primos. Os números primos são os únicos que eu consigo dividir, e eu só divido eles por 1 e por 2 para eles resultarem em números naturais. Por exemplo, por que 6 não é um número primo? Porque 6 eu posso dividir por 1, posso dividir por 6, posso dividir por 2, posso dividir por 3. Por quê? Porque eu consigo falar que 2 vezes 3 é igual a 6. Então, veja bem, isso aqui são números primos. Então, os números primos são responsáveis por, como é que eu falo aqui? Descrever qualquer outro número. Tá vendo que eu consigo descrever o 6 por 2 vezes 3? Então, é uma coisa muito importante. E aí, primeiro tem alguns critérios de divisibilidade. A primeira divisibilidade é euclidiana, que é a que a gente já conhece, que é essa daqui. A gente tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Existe uma fórmula que é bem conhecida que vem daqui, que é o dividendo, ele é igual à multiplicação do divisor do quociente mais o resto.
basicamente, se o resto for igual a zero, é basicamente a multiplicação de um pelo outro é igual a isso. É bem intuitivo. Só que se o resto for diferente de zero, você multiplica esses dois e soma com o resto. Aí você vai chegar no dividendo. Aqui tem uma observação. O número inteiro, diferente de zero, é divisor de qualquer outro número se a divisão não deixar resto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 e 2. 2 é um divisor de 8? Sim, porque quando ele divide, a resposta é 4 e ele não deixa nada no resto, o resto é zero. Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Isso aqui, os números naturais, o n, pertence aos números inteiros. E por que eu estou falando dos números primos? Justamente porque os números primos eles podem ajudar a gente a saber se vale a pena dividir um número ou não para ser um número, para dar um número inteiro. Então, por exemplo, existem os critérios de divisibilidade que eu coloquei aqui. Eu vou e volto, então. Os critérios de divisibilidade. Todo número que ele é par, ele é divisível por 2. Como é que eu sei que o número é par? É só olhar para o último número. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, quer dizer que 2 é um divisor de 2. Como é que eu sei se esse número grandão pode ser dividido por 2? É só olhar o último número. O último número ele é par? Sim. É quanto? É 4. 4 é um divisor de 2? 2 é divisor de 4? Sim. Porque dá um número que não tem resto. Então, aqui eu poderia descrever. Então, eu poderia dar a resposta, não vou dar a resposta porque ela é muito grande, foda-se. Mas eu sei que eu consigo dividir esse número grandão por 2 só porque eu estou olhando o último número. Apenas por isso. Se fosse 3 aqui, eu conseguiria dividir? Não, por quê? Porque 3, porque esse aqui é um número par e 3 eu não consigo dividir por um número par. Então aqui, qualquer número par é divisível por 2. Inclusive, essa é a definição de número par. Número par é todo número que é divisível por 2. Agora, por 3. Quando a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, o número total será divisível por 3. Então, como é que eu sei se esse número aqui é divisível por 3? É só somar os algarismos. Então, 1 mais 4, mais 8, mais 2. Então, 5 mais 10 é 15. 15 é divisível por 3? Sim, é igual a 5. Então, qual é a resposta aqui? Não sei. Não dá para saber qual é a resposta aqui, a menos que você divida. Mas dá para você saber que esse número aqui, ele é um número divisível por 3. 3 divide esse número, porque a soma dele, dos algarismos dele, gera um número que é divisível por 3. Isso aqui também é muito útil. Por 5. O por 5 é o mais simples, porque aqui, ó, quando o algarismo de um número é zero, o último algarismo de um número é 0 ou 5. Então, é só olhar o último número também. O último número aqui é 5 ou 0, sim, então esse número é divisível por 5. E por 11. Tem o por 7 também, mas eu acho que o por 7 é muito sem noção. Vamos lá. A soma dos algarismos ímpares menos a soma dos números pares é divisível por 11. O número todo será divisível por 11. Então, se eu somo os ímpares e diminuo pelos pares, eu dou, e for um número divisível por 11, quer dizer que todo esse número é divisível por 11. Vamos fazer, então? Quais são os ímpares? 9 mais 9 mais 1 mais 3 mais 3. E aí, isso aqui, menos o quê? Menos 6, menos 4, menos 4. É isso. Então, 18, 19, 20. 21 de 2, 23, 24, 25. Então, aqui vai dar 25. Menos o quê? Menos 10, 10, 14. Então, menos 14.
Quanto é que é isso aqui? É igual a 11. 11 é divisível por 11? Sim, é igual a 1. Não tem resto. É um número inteiro. Então, quer dizer que se esse número aqui, se 11 é divisível por 11, a soma dos ímpares menos os pares é igual a 11, quer dizer que todo esse número aqui também é divisível por 11. Vamos lá. Fatoração. Ou decomposição em fatores primos. Como eu disse, os números primos são muito importantes para a gente poder desenvolver o que há a matemática. Então, a fatoração é responsável. É, os números primos são importantes para a gente poder decompor outros números. Então, a fatoração é responsável por descrever qualquer número em multiplicação entre números primos. A fatoração nos ajuda a descobrir uma série de propriedades dos números. Uma delas é a quantidade de divisores de números. Então, vamos aqui primeiro. Então, 920, como que eu faço? A fatoração eu posso fazer aqui por essa regrinha. Então, sempre do número menor para o número maior. Então, começa do 2, sempre números primos. Então, 2 dividido por 920, 9 é 8. Opa, 8, 4. 12, 6. Dividido por 2. 46 é 23 por 2. 2 para 2 é 1. Aqui é 15. Ainda dá por... Aqui não dá mais por 2, né? Não é mais número par. Então, aqui será que dá por 3? Vamos somar? Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 7. 7 não é divisível por 3. Então, não dá para dividir por 3. Então, vamos para 5. Porque eu sei que se termina em 5 é divisível por 5. Então, aqui, de 10 é 2. E 15 dividido por 5 é 3. Não, aí você fala, Luiz, não existe nenhum outro número que divide 23. Nenhum outro número primo. Então, quer dizer que 23 é um número primo. Então, eu posso descrever que 920 é igual ao quê? É igual a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 23. Ou 2 ao cubo vezes 5 vezes 23. Opa, vezes 23. É interessante a gente também pensar o que são os divisores. Divisores é o que eu falei aqui, então. São números que vão gerar. Divisores é um número que, quando dividido um número pelo outro, um A dividido por um B, ele vai gerar um número inteiro. Na verdade, um número inteiro. E aí aqui a gente tem vamos ver, a gente pode ver quais são os divisores de 60. Então, quem divide 60? 1 divide, 2 divide, 3 divide, 4 divide, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Todos esses números são divisores de 60. Então, aqui tem como a gente descobrir também qual é a quantidade de divisores. Então, aqui eu tenho 360, e aí eu fiz, basicamente, a fatoração de 360. E aí eu achei que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. É o responsável. Então, olha bem, como que eu consigo descobrir qual é a quantidade de divisores desse número? Eu pego esse maior número aqui, na verdade, esse expoente, somo mais um e multiplico entre eles. Por que eu faço isso? Porque aqui eu vou ter o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. E aí aqui vale todos para esses daqui. E aí eu consigo fazer uma combinação entre os números para conseguir achar. Se eu fizer a combinação de todos esses, é igual a multiplicação entre eles, entre a quantidade deles. Por isso que a gente soma aqui. Então, 3 mais 1, 2 mais 1 e 1 mais 1. Então, aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24.
Então, existem 24 divisores de 60. Você poderia fazer isso na mão, então, tipo, escrever igual eu escrevi aqui e contar eles depois, mas dá muito trabalho, então é mais fácil fazer assim. Meu Deus, minha voz tá indo embora. Desculpa, gente, tô meio atrasado. Falei demais na parte de física. Eu não vou fazer essa questão aqui, não, eu iria fazer, que é para achar a quantidade de divisores. Na verdade, dá para fazer sim, é só fazer. Vamos fazer aqui então, rapidão. 1800 divisível por 2, 900. Dividido por 2, 45. Ainda dá para dividir por 2, porque o número é par. Termina em 0 é par. Então, 45, 4, 2, 25. Dá para dividir esse número por 3? Só somar os números. 2 mais 2, 4. Mais 2. 2 mais 2, 4. Mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então esse número é divisível. Então vamos dividir por 3. Qual é o número mais próximo de 22? 21. Que é divisível por 3, 21. Então aqui fica 7 e aqui fica 15. 15 dividido por 3 é 5. Esse número é divisível por 3? Vamos ver. 7 mais 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então divide por 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Esse número é divisível por 3? É só somar. 2 mais 5, 7. 7 divisível por 3? Não. Então não dá. Então vamos logo para 5. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 também aqui. Que fica 1. Então a gente fez a fatoração desse valor. Eu posso descrever isso aqui como 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Só que ele quer os múltiplos de 8. O que é 8 aqui? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então isso aqui é igual a 8, certo? Então eu meio que não vou usar isso. Vou usar o expoente. Então eu posso fazer aqui. Que é o múltiplo de 8. Então os múltiplos de 8 é só pegar isso aqui e somar mais um. Então 2 mais 1. Mais 2 mais 1. Então aqui, quais são os múltiplos de 8? São, quantos são na verdade, né? São 3 vezes 3, 9. São 9 múltiplos de 8. Então quer dizer que 1800 tem 9 múltiplos de 8. Isso aqui é uma questão que tem na lista, nas atividades lá do livro. Bem útil, uma questão da UF. Estão acabando. Vamos lá, agora a gente vai falar dos últimos tópicos. Primeiro eu vou falar de... Então a gente tem o MDC, o MMC e a relação entre MMC e MDC. Acho que são coisas que vocês já ouviram muito falar. Primeiro eu quero falar... Presta atenção aqui agora. Não sei se vocês podem estar me voando, porque eu estou demorando muito, mas agora é uma parte importante para eu poder explicar o que é o MMC e o que é o MDC. Porque eu tinha muita dificuldade de entender o que era na época. Então aqui eu tenho duas situações com os mesmos tamanhos de palitinho aqui, A e B. Então a primeira situação é para o MMC. O que é o MMC? A gente chama de mínimo múltiplo comum. O MMC é como se a gente pegasse esses palitinhos e ele falasse assim, vai somando palitinho cada vez mais até que esses palitinhos, a soma deles tenham o mesmo tamanho. Você fala que, vou somar esse daqui. Ainda não deu o mesmo tamanho, então vamos somar mais um. Você vai somando. Você fala, ainda não deu o mesmo tamanho, vamos somar mais um. Você não se preocupa com quantos. E aí,
Ainda não deu, esse aqui ficou maior. Então você vai fazendo sempre isso. Você se preocupa com quantos o mínimo múltiplo comum são quantos eu consigo até ficar com o mesmo tamanho. Por isso que aqui, olha, vamos analisar aqui o mínimo múltiplo comum. Vamos analisar primeiro qual é o múltiplo, os múltiplos de 5 e 6. Então, olha, tem 5, 10, 15, depois tem o 20, o 25, o 30, por aí vai. E aí, quais são os outros múltiplos? Isso aqui, basicamente, como é que é? Ó? É 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes... Eu escrevi 12 duas vezes aqui. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Depois 36. Então, quais são... Qual é o menor múltiplo comum? Então, você analisa os múltiplos de ambos e vê qual é o menor. Dentre esses, qual é o que primeiro repete nos dois múltiplos? O 30. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo, é o 30. Então, quando a gente analisa aqui, quer dizer que se esse tamanho aqui tem 6 e esse aqui tem 5, quer dizer que eu ia precisar colocar os múltiplos possíveis deles aqui, quando vai ser o 30. Quando chegar no tamanho 30, quando chegasse, se esse aqui fosse 6 e esse aqui fosse o 5, quando eu botasse até chegar aqui em 30, ambos teriam o mesmo tamanho. Entendeu? Então, com o que o múltiplo comum se preocupa? Com a quantidade, qual vai ser o tamanho final que os palitinhos vão ter iguais, independente de quantos palitos você coloca. Quantos palitinhos iguais, qual vai ser o tamanho que vai ser igual dos palitos? Entendeu? Você está comparando dois palitos, toda vez você vai somando mais um neles, até chegar no igual. Qual vai ser o tamanho final? Nesse caso aqui, o tamanho final vai ser 30, se fosse 6 e 5. Agora, vamos ver do que é o MDC. Vamos analisar aqui quais são os divisores dos números. Aqui nós temos alguns divisores, então. Temos os de 20 e os de 28. Então, aqui a gente tem quais são os números que podem dividir esse número. Então, o 1 divide 20 e dá um número inteiro. O 2 divide o 20. Não, na verdade, vai dar um número natural, né? O 4 divide... 4 dividido por 20, 5. E tem o 5 também que divide. O 10. E aqui para o 28. Tem o 1, o 2, o 4, o 7. Todos esses números são divisores de 28. Então, ele pergunta, MDC, o maior divisor comum. Qual é o maior número que divide ambos os números? Esse caso é o 4. O maior número que divide ambos. O 4. Então, o maior divisor comum é o 4. Agora eu vou te mostrar qual é a relação geométrica entre esses dois números. Veja bem, entre o MDC. Aqui, em vez de eu multiplicar vários tracinhos, em vez de igual eu estou fazendo aqui, até chegar no tamanho que vai ser igual, nesse aqui a gente vai dividindo. Então, olha bem, ele quer saber o que o maior divisor comum, presta atenção, o que o maior divisor comum quer saber é quantas vezes ele consegue dividir números diferentes, na verdade, qual é o máximo de vezes que ele consegue dividir números diferentes pelo mesmo número. Então, por exemplo, primeiro eu vou dividir esse palito aqui na metade. Então, eu estou dividindo por 2. Aí ele fala, vamos dividir por 2 de novo. Divide por 2 nos dois, dá para dividir ainda. Aí ele fala, aqui está ficando muito pequeno para dividir por 2. Vamos dividir por quantidades menores. Então, vou dividir por 3. Então, aí ele pega aqui e vai dividir em 3 partes. Aí ele divide aqui em 3 partes. Na hora que ele divide em 3 partes aqui, ele chega no máximo desse número. Ele chegou no máximo. Então, o que ele faz? Foi dividir
o número máximo de vezes. Então, nesse caso aqui, ele conseguiu dividir quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele dividiu os mesmos números, aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também em 6 partes. O mesmo número em 6 partes. Na verdade, números diferentes em 6 partes. Quer dizer que ele quer que você divida. Então, recapitulando, geometricamente, o que, que o MMC quer? Quer que você ache várias somas, vai somando os números até você achar onde eles vão ter o mesmo tamanho. E o divisor, ele quer saber se você consegue dividir números diferentes pelos mesmos números o máximo possível. Então, como é que a gente faz isso aqui? Vamos fazer algumas questões, então? Só pra gente acabar esse trem. Desculpa passar pela da hora, gente. Em uma sala retangular, vamos fazer só um de cada, então. Em uma sala retangular de piso plano, dimensões 8,8 metros e 720 metros, 760, 7,60 metros, deseja-se colocar ladrilhos quadrados iguais, sem necessidade de recortar nenhuma peça. A medida máxima dos lados em cada ladrilho é. Aí você fala, não, vai ser difícil porque tem vírgula e tal. Aí você olha as respostas estão em centímetros. Então, para fazer centímetro, o que que a gente viu na última aula? Que é só você multiplicar isso aqui por 100. Porque aí é tipo voltar a vírgula, né? A gente volta, como é multiplicar por 100, a gente volta duas posições na vírgula. Então aqui eu vou ter 880 centímetros, 760 centímetros. E aí, agora é só fazer o MMC disso aqui. Então, 880 e 760. Então, os dois dá por 2. Então, 4, 4, 0. 3, 16, 8, 0. Ainda dá por 2, porque o número é par. 2 e 2, 0. Que dá para 1, 18, 18, 9. Então, ainda dá por 2. Aqui por 2, 11, 0. 19 por 2, 18, 18. 18 dividido por 2 é 9. E aí fica 10, 5. Aqui dá para dividir por 3. 1 mais 1 não dá. Aqui 9 mais 5, 14. Também não dá, então tem que ser por 5. Porque ambos podem ser divididos por 5. Vamos lá. 11 para 5 é 10, então 2. Então 25. Aqui 5 vai sobrar 4, 45. Aqui 1, 45, 9. Ainda dá por 5. Porque aí, aqui não tem, aqui você divide um de cada vez. Então aqui 5. Vou falar, Duda. Nesse caso aí, eu só posso dividir por números que sejam divisíveis pelos dois? Não, nesse caso aqui é o que você pode dividir. Você pode dividir separadamente, igual aqui agora, 19 não é divisível por 5. Então aqui 5 pode Ah, dividir e mantém o 19, tá vendo? tá. Aí aqui também dá por 5. Então 1, 19. Eu acho que eu dividi alguma coisa errada aqui, 95. É porque o 110 acho que dá pra dividir por dois. Por isso que eu tô perguntando. Eu sequelei. É. Por 2 aqui. 110 por 2 é 5. 55. Por 2 não dá mais. 10 aqui também não dá por 3. Tem que ser por 5. Então 11 e 19. 19 mesmo? Deixa eu ver.
5 para 4, 45. 45 para 5. 9, exatamente. Então aqui ainda dá por 11. Vai ficar 1. E aí desce 19, depois dá para 1. Opa, 19. Fica 1. Então, eu fiz alguma coisa errada, velho, não é possível. Os resultados vão dar sem nexo nenhum. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Na questão, tá pedindo a medida máxima. Nesse caso, não seria MDC? Será que eu botei no lugar errado? Eu tô fazendo mecanicamente? É que, pelo que eu lembro de quando eu aprendi MMC e MDC, quando pedia o máximo, a gente usava MDC. Não sei se tá certo, mas era o que eu pensava. Sim. É isso mesmo. Eu tô fazendo a conta no lugar errado aqui. Aqui não era pra ser MMC não, que é MDC mesmo. Tanto que a conta tá dando errada, tá ligado? Por isso que eu tô achando estranho. Foi mal, velho. Deixa isso aqui de lado, então. Isso aqui corresponde a MDC. Vamos ver esse segundo aqui, então. Esse segundo aqui tem certeza. Dois sinais luminosos fecham junto num determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechados e o outro 40 segundos fechados. Enquanto o outro permanece 10 segundos fechados e 30 segundos fechados. O número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar juntos outra vez. Então quer dizer que um sinal, eles vão partir dos dois fechados ao mesmo tempo, e aí vai permanecer 10 segundos fechado e depois 40 abertos. Então o tempo total dele para ele poder fechar, para ele fechar, abrir e fechar, é 50 do primeiro. Então, 50 segundos. E do segundo, para ele fechar, abrir e fechar, então vão ser 40 segundos. Então tem uma noção de simultaneidade aqui. Então a gente pode dividir aqui por 2, que é 25, e 20. E dá por 2 ainda, 25. E 10, 25, 5. E agora aqui dá por 5. Então 5, 1 e 5. Então aqui tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. Que 10, velho. 25. 8 vezes 25. Minha cabeça tá cansada já, velho. Tô nem pensando no que eu tô falando mais. Aqui dá 40, vai 4. 120, né? 40, 4, 16 mais 4, 200. É isso, letra D, então. Então, veja bem que o que eu queria dizer em comparação com o olhar geométrico, que eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser até o sinal dar certo. Imagina que esse sinal ele vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Esse aqui também vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Até o momento que ele abra e feche ao mesmo tempo. É isso que o MMC quer. Ele quer, tipo, que as coisas dê num instante juntos, assim, que aconteçam juntos. Então, por isso que, nesse caso, o MMC dá certo. Já que a gente já estava fazendo esse daqui de MDC, eu vou pular as de MDC que eu faria aqui na próxima parte e vou fazer essa daqui, então. Então, aqui, nesse caso, são 880
760. Então, aqui por 2, 844. Por 2, 760, é isso. Dá 3, 16, 8, 0. Por 2, dá 220. E aqui por 2 dá 1, 18, 9, 0. Por 2 aqui dá 11 e 19, 18, 18, 9. Tem um 0. Por 10, 5. Aqui ambos dá por 3? Não, porque esse aqui já me dá por 3, mas ambos dão por 5. Que eu escrevi esse 2 aqui aleatoriamente aqui embaixo. Aqui dá por 5. Então, 11 por... Isso aqui dá 2, 5. 95 dá para 19. 19 não. 5 vai 4. Então aqui é 1. Então 45, 9. 19. Vamos ver se eu fiz certo. 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ufa, acertei. 80 centímetros. Então se liga. Qual é o olhar geométrico que o MDC passa? O MDC, ele passa o olhar geométrico que ele quer que você divida as partes em partes iguais. Então, nesse caso aqui, veja que o que eu estou fazendo é dividindo os tamanhos em partes iguais o suficiente para eu conseguir achar o maior divisor comum desses dois números. Então, o maior divisor comum é o maior número que há entre eles ao mesmo tempo. O curioso é que o MDC ele me dá outra coisa, que é isso aqui. Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui ajuda muito nas questões, porque ele pode perguntar, então, quantos ladrilhos vai dar em cada direção? Então, na direção do 880, vamos supor que era um retângulo assim, e esse aqui era 720, 760 centímetros, e esse aqui era na direção do 880 centímetros. Então, quer dizer que na direção do 880, eu colocaria 25, e na direção do 760 eu colocaria 19. Então, eu consigo ter ainda esse feedback aqui, e aí, ao todo, seriam 40 centímetros os ladrilhos, os retângulos. Né? Como é que ele chama? É ladrilhos mesmo. E a sala retangular é esse aqui. Então, tipo, aqui, então, existiriam 25 ladrilhos de 40 por 40, e aqui teria que haver 19 ladrilhos de 40 por 40 para ocupar toda a sala inteira no espaço. Eu vou dar uma pulada nisso aqui, porque a gente já atrasou muito. Acabei colocando errado essa questão aqui. Então já fica por aí. E por último, a relação. A relação que a gente tem aqui é que o MMC multiplicado pelo MDC de números é igual basicamente a multiplicação entre os dois números. Então, nesse caso aqui, que ele dois números inteiros positivos, traz que o MDC de A e B é 5, então ele quer saber. Então ele fala que o MDC de A e B juntos é 5. Então ele está me dizendo que o maior divisor comum desses dois números é 5. Então, o maior número que divide esses dois ao mesmo tempo é 5. Beleza. Então, e o MMC é o quê? Então, ele está me dizendo que o MMC do número AB é igual a 105. Então, ele me fala que
o menor múltiplo comum desses dois números é 105. Então, qual é o valor de B se A é 35? Então, o que ele está me dando aqui é o poder de falar que ele quer saber, então, se A vezes B... Então, aqui eu sei que A vezes B, pela relação, é 5 vezes 105. Só que ele me falou que ele quer o número de B, sendo que o que é A? Então, ele falou que para mim A é 35. Então, eu consigo substituir esse número aqui e saber quem é B. Então, eu consigo chegar na relação aqui de que B é igual a 525, né? 525? Sim, 525. Dividido por 35. Então, B é esse número. Esse... 525 é divisível direto por 35? Deixa eu ver. Cabe 1. Aqui vem 12. 12 para negócio 7. E aqui desce. 135. Aqui cabe 5 aqui. É 5. 25. 25. 15 mais 2, 17. Então, a gente descobriu que B é igual a 15. Então, essa é a relação que eles nos dão. É isso. O que eu queria mesmo era, tipo, passar essas visões geométricas para vocês e algumas questões rapidinho. Desculpa por ter demorado tanto, foi uns 40 minutos a mais. Então, deixa eu parar aqui a gravação.